Aqui nesse canal tem um vídeo falando por que o Endrick sempre foi deixado de lado pelos técnicos, colocado no banco, mas ele foi convocado para a Copa e ainda assim ele é somente a terceira opção para entrar em campo. E a explicação que a comissão técnica da seleção deu é o motivo para eu fazer este vídeo. Por isso você vai ver o porquê que o que foi falado não faz o menor sentido e que é só mais uma explicação que esconde coisas que possivelmente nunca irão revelar. Se liga aí. Depois de muita ansiedade e especulação sobre a convocação de Endrick, finalmente o Ancelotti convoca para fazer parte do grupo dentro de campo e ser um dos jogadores mais importantes dessa Copa. Mas isso definitivamente não está acontecendo. Ele não ganha a condição de titular, com ninguém. Ele não foi titular com o Dorival, apesar dos gols que foram feitos. Ele não foi titular com o Ancelotti. Não foi titular com o Xabi Alonso. Não tem alguma coisa errada? Alguém vai perguntar o Endrick. Qual o Endrick que eu não escalo porque eu preciso de um atacante que faça tal missão. E ele não faz. É aquela coisa assim, não é só uma questão de vou trocar o Igor Thiago pelo Endrick. Pronto, tá tudo solucionado. Não é isso. E estão colocando isso em cima do garoto. E os mesmos que pedem ele assim, como se ele fosse solucionar todos os problemas, se ele entra e não faz um bom jogo, os mesmos vão bater nele. Sempre se perguntaram por que o Endrick ficava no banco, jogando bem do jeito que joga. E uma vez que ele foi convocado, a pressão para que ele seja titular e entre em campo tenha mais minutos só aumenta. E isso tem incomodado tanto torcedores quanto a imprensa esportiva, que não está se calando. Marcou gol nas duas finais do Campeonato Paulista e depois levou o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro. Pelo Real Madrid, marcou gol na estreia da Champions League, dele na Champions League contra o Stuttgart. Uma porrada de fora da área e um lance de muita personalidade, que ele tinha de um lado o Mbappé, do outro lado o Vini Júnior. Ele confiou no próprio taco, bateu no gol e marcou na sua estreia na principal competição de clubes do mundo. A gente segue pensando dessa forma no Lyon, ele estreia muito bem, começa com um número muito interessante de gols marcados pela seleção brasileira. Gol na Inglaterra em Wembley, gol na Espanha no Santiago Bernabéu, gol da vitória contra o México, marcou recentemente o gol da vitória contra o Egito. Os números do Endrick, se a gente for analisar os gols marcados, são sempre gols importantes, gols que chamam a atenção, gols de quem tem personalidade e estrela. E mesmo assim, diante de tudo isso que eu pontuei aqui, ele é preterido a outros atletas em todos os clubes que passou e também na seleção brasileira. Tem alguma explicação aí na sua avaliação? Não consigo explicar, Gui, sobre isso. Realmente, o que acontece com o Endrick é um mistério. Ninguém consegue explicar de verdade o que está acontecendo. Tem um vídeo nesse canal falando de uma possibilidade muito forte que está relacionada a patrocinadores. Se você não viu, no final deste vídeo vai lá e assiste para você entender. Mas a grande verdade é que tem um mistério por trás desse chá de banco que o Endrick tem tomado nos clubes e agora na seleção. Por que o Endrick é? Aí vou de novo. Preterido, preservado, cuidado, boicotado, sabotado ou boicotado. Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você é jornalista, então eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, por que acontece isso com o Endrick. Então você tem dois caras que desde o começo das suas trajetórias, que desde 12, 13 anos de idade mostram que são diferentes, você tem que dar um tratamento especial para eles sim e colocá-los para serem desafiados desde muito cedo. Por que o Endrick não tá jogando? Isso é uma boa pergunta. Ah, mas o problema é a idade, afinal, ele é muito novo. É porque eles percebem uma fragilidade no jogador, que eu digo assim, em relação à idade, à inexperiência, à imaturidade. Olha o Marrocos com o Boadi, 18 anos, dominou o meio-campo da seleção brasileira. Você não vai colocar no jogo porque tem 18 anos? Olha o Lamine Yamal jogando com 17 para 18 anos na Eurocopa, decidindo semifinal, fazendo golaço. Você não vai colocar porque ele tem 18 anos? Então eu não entendo por que no Brasil muitas vezes se tem esse receio de colocar o jovem para jogo. Também existem rumores de que ele não se dá bem com seus companheiros de seleção. O Romário era marrento até com a gente da seleção de jogadores, mas resolvia. O negócio lá é jogar, não é quem vai ser melhor como pessoa. E agora, olha só a explicação que o UOL apurou, dada pela comissão técnica da seleção brasileira. Ô meu caro Pedro, rapidinho aqui pra gente, por que o Endrick tá assim não tá sendo bem avaliado pelo Ancelotti, hein? A comissão técnica da seleção tem avaliado que ele ainda não desempenha as funções sem a bola, de posicionamento, de marcação, parte tática, que o Ancelotti espera de um centroavante, de um jogador que joga ali pelo comando do ataque.
que ele não reage tão rápido às instruções, no sentido de atender mesmo o que se espera dele de posicionamento sem a bola, e por isso que ele não conquistou ainda uma posição de titular na seleção brasileira. Bom, para resumir tudo isso que foi explicado, basicamente, o treinador vê o atacante como um jovem de grande potencial e que pode ser preparado para jogar já nesta Copa do Mundo, mas que falta obediência tática em algumas funções. E isso tem sido um empecilho para que ele tenha mais minutos dentro de campo e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. É blá 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 blá, é blá blá blá, é blá blá blá, é blá blá blá. Em que contextos o Endrick pode ser útil ao seu modelo de jogo? Para mim, personalmente, Endrick é outra coisa. É talento extraordinário. Quando Ancelotti respondeu que o Endrick é um jogador extraordinário, o repórter fez uma pergunta que deixou ele sem reação. Se liga aí. Se o Endrick é um talento extraordinário, por que não é a hora ainda dele jogar? Por quê? Por que não é a hora ainda desse talento extraordinário jogar? Porque vou meter Endrick é o momento correto. Temos que esperar um pouco. Momento correto? Ter que esperar um pouco? Esperar quanto mais? Será que ele não já se provou que tem capacidade e que merece ser titular? Todo mundo está questionando isso hoje. Por que o Endrick não entrou contra Marrocos? Talvez não deveria ter entrado. Talvez o jogo do Haiti seja o jogo do Endrick? Talvez o jogo contra a Escócia seja o jogo do Endrick? Mas é isso, né? Uai, se eu pudesse, eu entrava, né? Ok. Mas se o critério é porque ele é jovem, tem que ter paciência e tem que esperar, o que dizer então do Estevão, que é um excelente jogador, que infelizmente foi cortado da seleção, mas que também é muito jovem? Para o Estevão, não precisou paciência, muito menos espera. Você sente uma proteção maior pelo Estevão, desde o Palmeiras até na seleção, do que pelo Endrick. Já para o Endrick, além disso, esse tipo de explicação da comissão técnica fica muito vago, até porque estamos falando de um técnico renomado, multicampeão na Europa, em vários clubes, em vários países, e que tem a fama de saber lidar com o vestiário. Então, como um técnico da prateleira do Carlo Ancelotti não conseguiria fazer um garoto de 18 anos entender exatamente o que ele quer, se a fama dele é justamente a de conseguir trabalhar com jogadores renomados? E não é só com o Estevão que isso acontece. Isso vai muito além. Essa história de jovem demais para jogar nunca foi regra na seleção. Neymar, por exemplo, estreou com 18 anos de idade. Sabia que o Neymar ia estar entre os convocados, mas não sabia que ia ser titular, mas sabia que ia ser os convocados. Vinícius Júnior foi chamado e estreou com 19. O Rodrigo Raio também teve oportunidades logo cedo, aos 18 anos. Ninguém disse que eles eram inexperientes demais para ser titular. Então por que com o Endrick a conversa muda? A idade não pode ser desculpa quando o jogador tem talento. Uma parte da explicação da comissão técnica diz que ele improvisa muito e que toma suas próprias decisões dentro de campo, mas vamos combinar que isso não é ruim para um atacante. É isso que a gente espera. E, aliás, é disso que saem os gols que o Endrick tem feito, não é? O Endrick defendendo as cores do Lyon na temporada que terminou agora, antes da Copa. Uma média de 0,2 interceptações por jogo, 0,8 desarmes por jogo, 0,9 bolas recuperadas no ataque a favor da sua equipe, 2,8 bolas recuperadas por jogo. Rafinha, interceptações por jogo, a média, 0,2, empatou com o Endrick. Desarmes por jogo, 0,7, perdeu para o Endrick. Bolas recuperadas no ataque, 0,6, perdeu para o Endrick mais uma. Bolas recuperadas por jogo, 2,1, perdeu bastante para o Endrick. O Endrick tem quase 3 por jogo. Mas se essa é a justificativa que algum aspone da CBF está dando, esse alguém está mentindo para a imprensa, e quem está veiculando isso, sem fazer o trabalho mínimo de entender e ver quem é Endrick Felipe, está mentindo junto com a CBF, porque o que está acontecendo dentro da CBF é uma tentativa de mentir sobre um jogador para justificar sua ausência dentro de campo, que aqui a gente acabou de mostrar como que ele é indisciplinado defensivamente, se ele ajuda mais do que os outros. Dizer que o Endrick não pressiona o ataque e por isso não coloca ele para jogar me parece uma explicação vazia. Dizer que ele é indisciplinado taticamente também não faz sentido. Tudo isso só me faz acreditar ainda mais que os motivos são outros, mas independente do motivo, patrocinador,
se não se dá bem com outros jogadores, se ele é marrento, jovem demais para estar lá, sei lá. Se ele resolve quando ele entra em campo, é só disso que a seleção brasileira precisa, nada mais. Até porque foram várias as partidas lá no Lyon em que o Endrick entrava como ponta e acompanhava na marcação até o final. O que fala, até com certa credibilidade, é que o Endrick é muito reservado. Ele não se mistura muito na resenha com outros jogadores, e isso é fácil de perceber só de reparar no jeito dele. Afinal, o cara tem 19 anos de idade, já fala mais de 3 idiomas muito bem e já vai ser pai. Todo gol que ele faz, ele lembra da esposa fazendo aquele gesto. Toda a entrevista, ele agradece a Deus. Enfim, ele é diferente. Mas isso não deveria ser motivo para atitudes como aquelas que a gente viu recentemente. O Casemiro dizendo que ele não faz parte do grupo e que talvez não fosse convocado para a Copa. E depois que ele foi convocado, o mesmo Casemiro praticamente tirando ele da Copa naquela falta que ele fez durante os treinos. O goleiro Ederson desesperado falando para ele não bater aquele pênalti. De qualquer maneira, como disse o Vampeta, o negócio lá é jogar. E não alguém que vai ser melhor como pessoa. Não é disso que a seleção brasileira precisa de maneira nenhuma. Nós precisamos trazer para o debate o que realmente está por trás disso. O fato é que nem mesmo a mídia esportiva consegue decifrar o que acontece nos bastidores. Você vai dizer, mas você, jornalista, então, eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, com o Endrick. Mas essa explicação dada pela comissão técnica não convence ninguém. Então, me diz aí o que é que você acha de tudo isso, hein? Inscreva-se também aqui no canal e clique no gostei se quiser se aprofundar ainda mais nessa história. Veja esse outro vídeo que está passando agora aí na tua tela, que lá eu falo mais sobre o que pode estar interferindo na carreira do Endrick. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!